Fala, galera! Beleza? Tudo ok com vocês? Professor Franklin Rinaldo, professor da Física B, professor do curso CPC, é isso aí. CPC é o melhor curso de Teresina, tá bom? Então, nós vamos continuar com a nossa transmissão do conhecimento. É a única coisa que não pode parar. É a transmissão do conhecimento, tá bom? Então, eu quero que nesse momento você se prepare, entre aí no seu local reservado, aquele local que você escolheu, para a gente iniciar a nossa aula de física, tá? Entra aí no módulo aula, que é aquele módulo que você tira toda coisa que pode atrapalhar, desliga aí Instagram, desliga aí Facebook, desliga aí WhatsApp e concentra aqui agora, nesses minutos, na aula de física, tá bom? Professor Franklin Rinaldo, nós estamos aqui para a gente iniciar a aula sobre soluções de problema de campo elétrico, tá certo? Campo elétrico. Então, prepara a tua mesa aí, abre caderno, abre livro, abre apostila, enfim, aquilo que você tem aí que pode te ajudar a compreender melhor essa aula. Pega aí uma águazinha, como eu peguei aqui a minha, ó. Pega a águazinha aí, para que a gente possa ficar focado nessa aula. Foco agora. Módulo aula para a gente iniciar a solução de problemas de campo elétrico, tá beleza? Então vamos lá. Vou ligar aqui o meu apontador laser, tá? Nós vamos aqui, ó. Certo? Primeira questão, soluções de problema, nós temos o seguinte. Em um triângulo retângulo, guarda essa informação aqui, ó. Retângulo, tá? Triângulo retângulo. Isósceles x, y, z, conforme o desenho abaixo. Em que x, y é igual a yz igual a 3 centímetros. Foram colocados uma carga elétrica pontiforme de carga 6 nanocoulomb e a outra de 8 nanocoulomb. Uma no vértice X, outra no vértice Y. Está aqui a figura, né? Então, você tem aqui o vértice X, ele abandonou uma carga de 6. Tem o vértice Y, acompanha aí o cursorzinho, ele abandonou ou fixou uma carga de 8, né? Então, são duas fixas aqui. E ele quer saber qual é o campo elétrico no vértice Z, quanto é a intensidade do campo elétrico nesse vértice. Nesse vértice, o campo elétrico vai ser quanto, tá bom? Então, quando se trata de campo elétrico, você deve fazer o seguinte, você deve fazer a interpretação vetorial, tá? Interpretação vetorial de cada um desses vetores. Como assim, professor? A carga elétrica em X vai gerar um campo elétrico em Z. Gera um campo elétrico em Z. A Y também gera um campo elétrico em Z. Cada uma vai gerar um campo elétrico. E ele quer o resultado desses dois campos elétricos. Vamos lá. Então, vamos lá, a solução do nosso problema. Você tem o triângulo. Aqui você tem que X positiva vai gerar um campo elétrico em Z. Como ela é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Olha só. Está aí o campo elétrico. Y gerou o campo elétrico, né? X, aliás, X gerou o campo elétrico aqui, ó, para baixo, porque ela é positiva. O Y gerou o campo elétrico horizontal. Carga positiva gera esse campo elétrico. Como nós temos aqui o vértice reto, né, o ângulo reto, né, um triângulo retângulo, como eu disse no início, então o resultante é a diagonal desses dois elementos, né? Você tem um campo elétrico horizontal, tem um vertical, esse aqui é o resultante, né? Eu vou voltar aí a figura, ó. Você tem aí, ó, tá aí o campo elétrico, né? Tá aí o campo elétrico. Então, se eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, como é que eu encontro o resultante? Você já deve estar imaginando aí. O resultante é através do teorema de Pitágoras, não é isso? Mas antes de fazer isso, nós vamos encontrar o campo elétrico gerado por X e gerado por Y, né? Você está aí, ó. O campo elétrico de X, acompanha aí comigo. Constante, Qx ao quadrado, Qx é a carga elétrica em X e a distância ao quadrado. Substitua os valores, ó. Constante 9 vezes 10 elevado a 9. Qx, 6 vezes 10 a menos 9. E d ao quadrado. 3 centímetros, pessoal, ó, vou destacar aqui para você. Você deve transformar isso aqui em metro, tá? Transforma isso aqui em metro. Opa, ficou meio torto. Tá? Ficou meio torto. Vamos melhorar aí a nossa escrita, né?
Então, você tem aí, ó, 3 centímetros. Tá? Transforma em metro, tá? Então, fica 3 vezes 10 a menos 2. Bom, vamos fazer a conta, né? 9 vezes 6, 54. 54 divide por 3 ao quadrado é 9. 54 dividido por 3 dá 6, tá aqui. 6, ó. 6. Simplifica o 10 a 9 positivo com o 10 a 9 negativo, simplifica aí. Só vai sobrar menos 2 ao quadrado, menos 4. Ele vai lá para cima, 4 positivo, tá? 4 positivo. Perfeito? Então, o campo elétrico gerado por X é 6 vezes 10 elevado a 4. Esse cara aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 4. Agora o Y, mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio. Vamos apagar ali em cima, para não misturar as coisas? Então, você tem o seguinte. 9 vezes 10 elevado a 9 é a constante. QY, 8 vezes 10 a menos 9. Distância, 3 vezes 10 é menos 2 ao quadrado. Aqui tá fácil, né, pessoal? Mesmo raciocínio, ó. 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 9 dá 8. Tá aqui, 8. Simplifica aqui, ó. 10 a 9 com 10 a menos 9. Tá? Aqui fica 10 a menos 4, vai lá para cima 10 a 4 positivo. Pronto. Então, eu tenho um campo elétrico de X e eu tenho um campo elétrico de Y. Agora, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Como vocês já sabem, você tem dois vetores perpendiculares entre si. Então, Pitágoras, né? Tá aí, ó, Pitágoras, não tem mistério, né? 6 vezes 10 elevado a 4 ao quadrado, mais 8 vezes 10 elevado a 4 ao quadrado. Você desenvolve essa conta aí, você encontra 10 elevado a 5, né? Eu aconselho a você pegar um papel, tá? E desenvolver essa conta para que você não possa se enrolar, porque o tempo ele é importante, tá? E você só desenvolve isso aí com rapidez se você treinar. Então eu quero que você desenvolva essa conta aí num papel em branco. Você vai lá, tá? Coloca essa conta no papel aí e vai fazer, pessoal. Tem que desenvolver. Matemática, física, você tem que desenvolver todo esse desenvolvimento aí, ok? Muito bem, vamos para o restante. Segunda questão, tá? Segunda questão. Olha só. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão fixas sobre uma circunferência de centro O. Apontador laser aqui. Conforme a figura. Considerando que E é o vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme em um determinado ponto, e que E representa um módulo desse vetor, é correto afirmar o quê? Vamos entender a questão. Você tem aqui uma circunferência, você tem duas cargas elétricas, Q1, e no outro lado, Q2. A primeira é mais Q e a segunda é menos 2Q. Então, o campo elétrico no centro, vai me dar que valor? Tá? Novamente, você vai fazer a interpretação vetorial do problema. Interpretação vetorial. Tá? Olha só, o campo elétrico gerado por uma carga qualquer, você já sabe. Constante é carga e a distância ao quadrado. Eu chamei a distância de R, tá? Você pode colocar qualquer letra. Então, o campo elétrico gerado pela primeira, constante carga R ao quadrado. O campo elétrico gerado pela segunda, constante, 2Q, porque a outra é 2Q. Pessoal, você pode estar estranhando o seguinte, professor, por que não é menos? Porque aqui é módulo, viu? Ó, aqui é módulo, tá? Então fica 2Q, tá? Aqui é módulo, você tem que aplicar um módulo. Perfeito? Muito bem. Então, para você saber a intensidade do campo elétrico de um em função do outro, né? Voltamos aqui, ó. É correto afirmar que no ponto O, o que é que um em relação ao outro? Um é o dobro, um é igual, um é a metade, né? Então, ó, a solução é você dividir um campo elétrico pelo outro. Se você dividir, você sabe se um é maior do que o outro, se um é igual, se um é menor e assim por diante. Então, divide o 2 pelo 1, divide, tá aqui, ó, coloco o E2, tá? Apontador laser aqui, ó, coloco o 2, coloco o 1, o primeiro,
Simplifica, ó. Pã. Ah, simplifica, tá? O que é que sobra aqui em cima? Só sobra o 2, ó. Tá aqui o 2. Então, o E2 é 2 vezes E1. Tá aí. Assim, o campo elétrico gerado pela segunda é 2 vezes o campo elétrico gerado pela primeira, né? Tá? O campo elétrico gerado pela segunda é 2 vezes da primeira. Você poderia pensar assim, professor, mas a gente poderia apenas pensar na seguinte solução. Se a carga é o dobro e a distância é a mesma, então o campo elétrico é o dobro. Pronto. Se você entende essa teoria aí, ó, se você faz essa interpretação, não tem erro. Se a carga é o dobro, tá? Se a distância é a mesma, o campo elétrico é o dobro, tá? O campo elétrico é o dobro, não tem erro, tá bom? Então, aí foi nossa segunda questão. Nós vamos encontrar a letra... Deixa eu ver qual é a letra aqui, pessoal. É a letra B, a nossa resposta, tá? Letra B, a nossa resposta. Muito bem. Vamos para a terceira questão. Terceira questão do nosso problema. Para uma feira de ciência, os alunos pretendem fazer uma câmara antigravidade. Para isso, os estudantes colocam 2 placas metálicas paralelas entre si, paralelas à superfície da Terra. Há uma distância entre elas de 10 centímetros. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram criar um campo elétrico de 2 vezes 10 elevado a 2. Para demonstrar o efeito da antigravidade, eles devem carregar eletricamente uma bolinha de isopor e inseri-la entre as placas, né? Então, ele vai colocar 2 placas e colocar a bolinha lá. A bolinha tem massa de 0,5 grama, tá aqui, ó, 0,5 grama. E que as placas carregadas negativamente, e que a placa carregada negativamente está localizada no fundo da caixa, ou seja, embaixo. E escolha a opção que representa a carga elétrica que deve ser colocada na bolinha para que ela flutue. Olha, essa palavra é importante. Eu vou até aqui marcar ela, tá? Para que ela flutue, pessoal. Vou marcar ela aqui para a gente lembrar mais na frente. A bolinha deve flutuar, tá? Flutuar. E outra coisa importante é que ele diz aqui, ó, considere apenas a força elétrica e a força peso. Considere apenas essas 2 forças. Vamos apagar aqui, ficou torto, né? Vamos lá. Ó, força elétrica. Eita, ficou torto. Não tem problema, não. E aqui a força peso. Considere apenas essas 2 forças. Então, ele quer saber qual é a carga elétrica da bolinha para que ela fique flutuando, né? Fique flutuando aí. Vamos lá. Olha só. O sinal da carga da bolinha de isopor. Essa bolinha é o quê? Positiva ou negativa? Então, ele diz o seguinte, olha só. Como é especificado, a placa inferior é negativa. A placa inferior é negativa. Para que o equilíbrio aconteça, as forças elétricas e a força peso devem, né? A força peso, a bolinha de isopor deve ser carregada negativamente. Por quê, professor? Porque o peso puxa a bolinha para baixo. Então, tem que existir uma força para cima, não é verdade? Entende aí, ó? Vamos tentar desenhar aqui, antes de passar aqui, ó. Então, você tem a placa aqui embaixo. Essa placa está o quê? Negativa, ó. Negativa, perfeito? E você tem uma bolinha aqui, ó. Então, você vai ter uma força que puxa ela para baixo. Que força é essa que vai puxar a bolinha para baixo? Essa força é a força peso, ó. Tá? É a força peso, perfeito? Ah, que saudade do meu quadro, né? E ela vai ficar flutuando, deve existir uma força para cima. Que força é essa? É a força elétrica. Para que ela fique flutuando. Pessoal, se a placa aqui é negativa, essa carga tem que ser negativa também, para que possa aparecer uma força elétrica de repulsão, tá? Para que possa aparecer uma força elétrica de repulsão. Compreende aí? Beleza, isso aí.
Se você não entender, volta ao texto para que você possa entender. Vamos apagar aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, como foi dito, a força elétrica tem que ser igual ao peso. Como é força elétrica? Q vezes E, peso, massa, gravidade, né? Força, Q vezes E, peso, massa, gravidade. Então, o Q é mg sobre E, né? Isola aqui o Q, fica mg sobre E. A massa, 5 gramas, transforma em quilo, pessoal, transforma em quilo, ó, transformei em quilo. Gravidade, 10. O campo elétrico, 2 vezes 10, 2 newton por coulomb. Faz essa conta, encontra aqui 2,5 vezes 10 a 3, né? Como ela é negativa, tá? Como ela é negativa, então o seu resultado é menos 2,5 vezes 10 a menos 3. Essa é a solução do nosso problema. Perfeito? Não entendeu? Volta ao vídeo e assiste novamente, tá certo? A palavra importante, pessoal, é equilíbrio. Tá bem aqui novamente. Vou marcar aqui, ó. Haver equilíbrio. Vamos marcar aqui tudo aqui. Para haver equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, então essas duas forças devem ser iguais. Perfeito? Forças iguais, tá? Questão número 2, resolvido. Questão número 3. Aliás, 3? Questão número 3. Aqui tem 4, mas é 3, tá? Pessoal, questão semelhante. Questão semelhante, tá bom? Olha só, uma partícula de carga e de massa foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, tá? Da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical, ascendente de intensidade 10 elevado a 5, tá aqui, ó. 10 elevado a 5, tá? Sabendo que a partícula está em equilíbrio, novamente a situação é equilíbrio, considere que a aceleração da gravidade seja 10, tá? Ele quer saber o valor da carga e o seu sinal. O valor da carga e o seu sinal. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar um tempo aí para vocês? Não, vamos deixar o tempo na próxima, né? Na próxima a gente dá o tempo aí para vocês, para a gente colocar aqui. Olha só, como a partícula está em equilíbrio, mais uma vez aqui, ó, equilíbrio, deixa eu trocar a minha cor aqui, para que a partícula esteja em equilíbrio, você está sob a ação de duas forças, a força F, a força elétrica, que é gerada pelo campo, e a força peso. Então, para que a força elétrica equilibre o peso, é necessário que elas sejam iguais, né? Para que haja o equilíbrio, é que elas sejam iguais. Então, ó, tá aqui a partícula, o peso para baixo, força elétrica para cima, né? Peso para baixo, força elétrica para cima. Então, tá? Você vai concluir o quê? Mesma questão anterior. Olha, ó. Força é igual ao peso, força Q vezes E, peso, massa, gravidade. Força Q vezes E, peso, massa, gravidade. O quê? mg sobre E, né? mg sobre E, tá? Voltando aqui novamente, ó, para você devagar, ó, Q é mg sobre E, igual à questão anterior, tá? Ó, novamente eu repeti aqui, ó, repeti, substituir os valores numéricos, o m 10 a menos 6, a gravidade 10, a carga, o campo 10 a 5, tá? Então você faz a conta aqui, ó, 10 elevado a menos 10, mas ele quer em microcoulomb. Vamos voltar aqui, ó. Tá? Seu valor em microcoulomb aqui, ó. Olha para as unidades aqui, ó, tá? Microcoulomb. Então, você para transformar esse valor em micro, você multiplica por 10 a menos 10 a 6, né? Pega 10 a menos 10 e multiplica por 10 a 10, tá? E aí você encontra 10 a menos 4 microcoulomb. Ele quer a resposta em microcoulomb, né? Você vai pegar esse resultado aqui e transformar em micro. Como é que eu faço? Multiplico por 10 a 6. Aí eu encontro a resposta. Tá certo? É essa nossa questão aí, tá? Semelhante a outra. Faz sozinho num papel, já que você assistiu o vídeo aí, você agora responde sozinho, tá? Mais uma. Duas partículas eletrizadas com carga de módulos iguais
mais sinais opostos tem o seguinte aspecto, né? Aí as linhas do campo elétrico, tá? Aliás, eu vou... Essa segunda parte aqui é o que a gente vai ver mais na frente, tá? É o que a gente vai ver mais na frente sobre linhas do campo. Nós já vimos um pouquinho lá no episódio passado, né? Aqui foi uma aplicação do conhecimento na aula anterior, tá? Então, ó, você tem aí o resultado do campo, da carga elétrica quando elas estão imersas nesse campo elétrico, beleza? É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa aula, são nossas questões, tá? A gente volta na próxima aula falando de potencial elétrico. Potencial elétrico será o nosso próximo assunto. O que é potencial? É a capacidade que um corpo eletrizado tem, de armazenar energia, tá? Armazenar energia. Você viu que ao redor de um corpo eletrizado há um campo elétrico, tá certo? Se você abandonar um corpo naquela região, ele vai ficar sujeito a uma força, mas também vai adquirir energia. Então, na próxima aula, nós vamos aprender, tá certo? Como determinar essa quantidade de energia que o corpo adquiriu, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Nós vamos voltar na próxima semana com mais uma aula de física elétrica, tá bom? Esse é o CPC, o curso Professor Clemilson. Abraço, pessoal. Tchau, até mais.